Imagine duas pessoas acordando exatamente no mesmo dia. As duas têm contas para pagar, responsabilidades, pressões e preocupações sobre o futuro. As duas vivem no mesmo mundo difícil, mas existe uma diferença que muda tudo. Uma delas já começa o dia mergulhada na ansiedade, deixando o mundo dizer o que ela precisa ser: mais forte, mais rápida, mais preocupada, mais sobrecarregada. A outra para, respira e decide começar com Deus. E aqui está o ponto que pode transformar o seu dia hoje. Aquilo que forma o seu coração pela manhã vai definir como você enfrenta tudo até a noite. Se você começa com medo, você carrega medo. Se você começa com pressa, você vive na pressa. Mas se você começa com Deus, existe uma força diferente dentro de você. Uma paz que não depende do que vai acontecer. Uma segurança que não vem das circunstâncias. Então, antes de continuar, presta atenção nisso. Você não chegou aqui por acaso. Essa mensagem é para você. Deus está te chamando para terminar sua noite de forma diferente. Não do jeito automático, mas do jeito certo, com Ele. E se você ficar até o final, essa oração pode mudar completamente o rumo da sua noite. Jesus não veio apenas para ser admirado. Ele veio para transformar a forma como você vive. Os ensinamentos dele não são só frases bonitas, são um estilo de vida. E tudo começa no coração. Antes de Deus te usar para impactar o mundo, Ele quer trabalhar dentro de você. Porque não adianta tentar parecer forte por fora, se por dentro existe orgulho, ansiedade e falta de direção. Deus começa de dentro para fora. Talvez você esteja tentando dar conta de tudo sozinho, tentando ser suficiente, tentando controlar cada detalhe, tentando se manter firme o tempo todo. Mas hoje, Deus te chama para algo diferente. Reconhecer que você precisa dele. E isso não é fraqueza, isso é força espiritual. É quando você para de fingir que consegue sozinho e começa a depender de quem realmente pode te sustentar. Deus não se move onde existe orgulho. Ele se move onde existe humildade. E é nesse lugar que tudo começa a mudar. Quando você reconhece sua necessidade, você abre espaço para Deus agir. E quando Deus entra, Ele transforma tudo. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E isso não é um detalhe, é um chamado. Você não foi criado para viver apagado, perdido no meio da multidão, sem direção. Existe algo diferente dentro de você. Quando Deus está presente, sua vida começa a impactar ambientes, pessoas e situações. Mesmo sem você perceber, o sal transforma, a luz ilumina. E é isso que Deus quer fazer através de você hoje. Mas presta atenção. Antes de Deus te usar por fora, Ele trabalha por dentro. Ele ajusta seu coração, limpa suas intenções, fortalece seu caráter. Porque não adianta querer influenciar o mundo se o interior ainda está desorganizado. Deus quer te tornar alguém firme, verdadeiro e cheio da presença dEle. Isso começa agora, na forma como você decide viver esse dia. Hoje você tem uma escolha: viver igual todo mundo, ou viver guiado por Deus. Não é sobre fazer algo extraordinário, é sobre carregar algo diferente dentro de você. E quando isso acontece, até suas atitudes mais simples começam a refletir a presença de Deus. Existe uma frase de Jesus que muda completamente a forma de viver: buscar a Deus em primeiro lugar. Parece simples, mas isso confronta tudo. Porque o normal é acordar já pensando nos problemas, nas contas, nas decisões, e só depois lembrar de Deus. Mas Jesus inverte isso. Ele ensina que quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto começa a se alinhar. Talvez hoje sua mente já esteja acelerada, tentando resolver coisas que nem aconteceram ainda, pensando no amanhã, criando cenários, antecipando preocupações. Mas deixa eu te dizer, ansiedade nunca resolveu nada, só desgasta. Deus já sabe do que você precisa.
Ele já viu o seu dia antes mesmo de você acordar, e ele não te trouxe até aqui para te deixar sozinho. Quando você decide buscar a Deus primeiro, você não está ignorando seus problemas. Você está colocando eles no lugar certo. Você está dizendo: Deus, o Senhor vem antes de tudo. E isso muda tudo. Porque quando Deus está no centro, a paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. Deus não quer apenas que você fale com Ele. Ele quer intimidade com você. Existe uma diferença entre repetir palavras e realmente se conectar. Muitas pessoas oram, mas continuam com o coração distante. Hoje, Deus está te chamando para algo mais profundo, um relacionamento real, um momento sincero, sem aparência, sem pressão, sem precisar impressionar. Apenas você e Ele. Talvez você tenha se acostumado a orações rápidas, automáticas, feitas no meio da correria. Mas existe um lugar secreto onde tudo muda. É quando você para de falar por obrigação e começa a falar com verdade. Quando você abre seu coração de verdade, quando você admite suas fraquezas, quando você se entrega de forma sincera, é nesse lugar que Deus começa a transformar você por dentro. Hoje, reserve esse momento, nem que seja por alguns minutos. Feche os olhos, respire e fale com Deus como alguém que precisa dele. Porque você não foi feito para viver distante da presença dele. Você foi feito para viver conectado. Tem algo que tem roubado a paz de muita gente, a preocupação com o amanhã. A mente corre, cria cenários, imagina problemas, tenta resolver tudo antes da hora. E sem perceber, você começa a carregar um peso que nem existe ainda. Mas hoje, Deus quer te lembrar, você não foi criado para viver ansioso. Você foi criado para confiar. Olha para sua história por um instante. Quantas coisas você já superou, quantos dias difíceis você já venceu, quantas situações pareciam impossíveis e mesmo assim você chegou até aqui. Isso não aconteceu por acaso. Foi Deus cuidando de você em cada detalhe. E se Ele foi fiel até aqui, por que seria diferente agora? Você não precisa viver tentando controlar tudo. Deus já está no seu amanhã. Ele já sabe, já viu, já preparou. O que você precisa fazer hoje é confiar, dar um passo de cada vez, viver um dia de cada vez, sabendo que existe um Deus cuidando de tudo. Agora chegou o momento mais importante, decidir sobre o que você vai construir a sua vida. Porque não é sobre o que você sente, é sobre o fundamento que você escolhe. Tempestades vão vir, dias difíceis vão acontecer, pressões vão surgir, isso é inevitável. Mas existe algo que muda tudo, onde você está firmado. Quem constrói a vida em Deus permanece de pé, mesmo quando tudo tenta desmoronar. Hoje Deus está te chamando para viver de verdade aquilo que você ouviu. Não é só sentir, não é só se emocionar, é praticar. É escolher obedecer, escolher confiar, escolher viver diferente. Porque ouvir a palavra transforma por um momento, mas viver a palavra transforma a vida inteira. E quando você começa a viver assim, sua vida se torna firme, segura e direcionada. Então entra nesse dia com essa decisão. Você não vai viver no automático. Você vai viver com Deus, guiado por Ele, sustentado por Ele. E tudo aquilo que parecia instável começa a se firmar. Comenta aqui: minha vida está firmada em Deus. Curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa terminar o dia com Deus hoje.